Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, enquanto aguardava, senhor presidente, já da tribuna, a manifestação dos pareceres, vai discutir tudo conjunto. como acontece vez por outra, Vai discutir me lembro da minha vida, quando integrei o serviço ativo da Polícia Militar. Uma mensagem vem do Palácio Guanabara, me veio à memória uma inscrição que está lá, acredito eu ainda, na parede da Companhia Independente de Polícia Militar, que é responsável pela segurança do Palácio Guanabara. Lá está assim: como gansos romanos, do alto da colina, guardamos fiel vigilância. E eu estava aqui olhando a disciplina, né? Caiu tudo. A disciplina do plenário. E eu tenho certeza absoluta que essa disciplina resultou da minha presença aqui na tribuna. Os nossos pares no plenário, me observando na tribuna, obviamente, se comportaram disciplinadamente. Mas, senhor presidente, existe um ditado, eu tenho certeza absoluta, todos conhecem, e que vez por outra é repetido, que diz o seguinte: jabuti em árvore, ou foi enchente, ou mão de gente. E eu digo isto por quê? Porque estou a par, acredito que todos estejam, que o BNDES, sem que seja sua atribuição, está desenvolvendo um trabalho relativo à formatação para a privatização da SEDAI. E contratou uma empresa para fazer uma avaliação. Aliás, nem entendo quantas avaliações vão ser feitas em relação às ações da SEDAI, que a Fundação Getúlio Vargas já foi contratada sem licitação, e agora o BNDES também contrata uma outra empresa para fazer outra avaliação. E a empresa contratada pelo BNDES avaliou a SEDAI em pouco mais de 6 bilhões. 6 bilhões de reais. E aí, eu somo o empréstimo já contraído naquele banco que ninguém sabe de onde vem, mas vem da França, Paribas, um banco que tem envolvimento já reconhecido, que é investigado em outras partes do mundo por lavagem de dinheiro, que é o tal de Paribas. Pegou um pouco mais de 2 bilhões e 900, e quando nós somamos essa antecipação de receita proposta pelo governo, numa mensagem, 200 milhões, 250 milhões e mais 3 bilhões, somando com os 2 bilhões e 900 já antecipados, a soma vai dar um valor rigorosamente próximo ou igual à avaliação já feita por uma empresa contratada pelo BNDES para avaliar as ações da SEDAI. Isto não é mera coincidência, razão pela qual, em todas as 3 mensagens, falar com a Fabi? O governo remete a garantia que já é responsabilidade do governo federal, mas que assumiu praticamente, já dominou as ações da SEDAI. Então não é por acaso. Feita esta consideração preliminar, vamos então às 3 mensagens. No fundo, o que o governo quer é antecipar receitas, comprometendo o futuro do Estado, mas para
se utilizar para garantir, com os empréstimos novos, um constrangimento em relação à privatização da SEDAI, que conta com muita resistência. E seguramente, eu não tenho dúvida, a SEDAI não será privatizada. A luta continua muito grande e a cada dia vai ficar maior. Mas aqui, esta é a primeira denúncia. Mas vamos lá. Qual a explicação para que exatamente no final do governo, o governo queira modernizar a Secretaria de Fazenda? Para quem está aqui há mais tempo, como é o caso da deputada Cidinha Campos, numa fase da administração estadual, ocupou uma vaga, ocupou o cargo de subsecretário de Fazenda, um senhor chamado Davi Birman. E ele ocupou uma subsecretaria na Fazenda exatamente para propor a modernização da Secretaria de Fazenda. Era considerado um especialista. Basta consultar o pessoal do Proderj para saber o total desmonte das finalidades, das funções do Proderj, abrindo mão para as terceirizações. Mas agora, no final da administração, o governo quer modernizar a Secretaria de Fazenda. Eu acredito que todos saibam, mas instalamos ontem uma comissão parlamentar de inquérito, o deputado Dr. Giulianelli a integra, para investigar a sonegação. E é claro que a investigação sobre a sonegação incorpora uma avaliação dos instrumentos disponíveis na própria Secretaria de Fazenda. Qual tem sido o papel? Quais os instrumentos que são disponibilizados para os auditores fiscais? Como está montado aquele sistema? Porque a sonegação no estado do Rio de Janeiro é reconhecida e identificada, principalmente da parte daqueles que são apontados como os grandes contribuintes. Na verdade, eles não são os grandes contribuintes, eles são os grandes recolhedores, porque o ICMS quem paga é o consumidor. Eles têm a obrigação de repassar para os cofres públicos aquilo que é pago pelo consumidor. Aliás, a defesa do consumidor aqui na casa está naturalmente muito bem representada na presidência do deputado Luiz Martins e com aquela retaguarda, né, da deputada Cidinha Campos. Mas é de se imaginar que o propósito é outro, porque não tem aqui nada que apresente como projeto de modernização. Primeiro pega o dinheiro, para depois ter o projeto. É o mesmo improviso da intervenção militar na segurança pública, quando o ministro da Segurança Pública, deputada Marta Rocha, aliás, deputada Marta Rocha, que nós do PDT sonhamos, né, que venha a ser a nossa candidata ao governo do Estado. O ministro, que é a nossa presidente da Comissão de Segurança Pública aqui, o ministro Raul Jungmann da Segurança Pública disse que não tem gabinete, não tem nenhum assessor. Quer dizer, tudo um grande, né? Um grande improviso. De qualquer maneira, causa surpresa. Então, esta mensagem de uma antecipação de receita, um empréstimo de 250 milhões para modernizar a Secretaria de Fazenda, parece mais um pretexto para somar, endividando ainda mais o Estado, comprometendo o futuro do Estado, mas tudo vinculado ao valor da avaliação para a privatização da SEDAI. Depois, 250 milhões. E a destinação? Aliás, 200 milhões. E a destinação, reestruturação administrativa. Na verdade, todos nós já tomamos conhecimento. Quais são as empresas
e eu talvez não me lembre de todas. Quais são as empresas que estão incluídas, deputado Zaqueu Teixeira, deputado doutor Julianelli? Aqui nesta mensagem, eles não citam, mas é a SEAB, SEASA, o que restou da Codert e o que restou da Rio Trilhos. Não sei, tem mais uma que no momento não me vem à memória. Deve ser consequência, naturalmente, da juventude que eu não tenho, do deputado Marcelo Freixo ou da deputada Daniele Guerreiro, da nossa dama, né, de Araruama. 200 milhões, Márcia Giovanni, 200 milhões. Há uma reação muito grande dos servidores dessas empresas. Fizemos aqui uma audiência pública, porque o objetivo está na justificativa, quando ele diz atividades que podem ser desenvolvidas pela iniciativa privada. A SEAB tem uma responsabilidade muito grande com a habitação popular, tem os recebíveis, não é uma coisa simples. E a SEASA? Como é? Quer dizer que eles querem se livrar dos servidores da SEASA, não querem se livrar dos servidores da SEAB para privatizar. Então, aqui as coisas vão sendo desnudadas. Mas temos o último, 3 bilhões para pagamento de fornecedores. Afinal de contas, nós temos a relação dos restos a pagar. Deputado nós Paulo conhecemos Ramos, quais são esses concluir, credores. Então, eu encerro, senhor, dizendo que os 3 projetos merecem, obviamente, a nossa rejeição. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar que o Estado agora, que se recupera um pouco, e principalmente porque adiou o pagamento da sua dívida com a União, transferindo tudo para o futuro governo. E aí que poderá ser ocupado, obviamente, por alguém que seja indicado pelo meu partido. Reitero esse esforço, né, em torno da deputada Marta Rocha. De qualquer maneira, senhor presidente, nós não podemos permitir que qualquer passo adiante possa ser dado no sentido da privatização da SEDAI. É o que está embutido nessas mensagens. É este o objetivo. O governo quer antecipar receitas, mas a partir de uma garantia que, desgraçadamente, já foi aprovada por esta casa, a transferência para a União, e vou concluir, numa sessão realizada, enfrentando uma liminar do Tribunal de Justiça, que não foi cumprida. O processo continua em andamento. E eu acredito, se o Poder Judiciário do nosso Estado quer se fazer respeitar, ele há de anular uma sessão que foi feita descumprindo a decisão de um desembargador. Descumprindo em 2 aspectos: em relação ao prazo e em relação aos vetos que estavam vencidos. De qualquer maneira, senhor presidente, as coisas estão muito claras. Se o governo pensa que pode enganar, ele é que está se enganando, que a população do Rio de Janeiro já compreendeu a natureza desse governo, já compreendeu o seu verdadeiro destino. E o seu verdadeiro destino é a derrota nas urnas, senhor presidente.